Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões pelo canal IBR Fortaleza. Um grande abraço para você, para sua família, para a sua igreja, para o seu dia a dia. Eu quero te falar da minha alegria e também agradecer mais uma vez tantos retornos maravilhosos que têm enchido o nosso coração de alegria. E essa reta final do mês de abril, as últimas reflexões do tema têm enchido o nosso coração de alegria e já deixando uma saudade, mas é uma saudade gostosa, saudável, animadora, nesse sentido de que tem sido muito bom e que tem um tema ainda melhor para a gente estar trabalhando logo em seguida durante o mês de maio. Hoje vamos ainda falando dentro do tema da oração do Pai Nosso, versículo 12 de Mateus 6, quando diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Depois de nos ensinar a orar, a fim de conhecer o lado paterno de Deus, porque a oração do Pai Nosso começa em Mateus capítulo 6, no versículo 9, quando ele chama de Pai Nosso, que está nos céus, e no aramaico ele chama de Paizinho, Abba Pai. Nos comprometemos com a vontade de Deus para que seja feita nesse mundo, venha o teu reino, e a contar hoje com o pão diário de amanhã. Um pedido que Jesus nos ensinou a fazer dentro da oração do Pai Nosso. Jesus continuou a revelar que outras dimensões precisam estar presentes em nossas orações. É o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, a reflexão de hoje, quando tem aqui uma confissão, perdoa as nossas dívidas, tem uma confissão de que eu tenho dívidas, que eu sou devedora, que eu tenho problemas e que me comprometo a perdoar a quem está me devendo. É muito interessante essa dimensão da confissão que eu tenho dívidas, que eu tenho problema e que também outras pessoas têm comigo e que eu estou disposta a perdoar. Jesus nos encoraja a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se por um lado isso nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos, porque Jesus está aqui nos encorajando a olhar para a nossa humanidade, e eu gosto demais disso, porque somos pessoas humanas e divinas também. E como humanas, nós temos problemas e não somos perfeitos nem perfeitas. E como seguidoras de Jesus ou seguidores de Jesus, ele acolhe a nossa humanidade e nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam tão pecadores a tal ponto de não poderem ser contados entre aqueles que seguem ao Senhor Jesus. O que é que ele está querendo dizer? Que ele está disposto a nos perdoar nossas fraquezas, nossas quedas, nossos fracassos, e que também ele nos encoraja a olhar de frente essa nossa humanidade e nos ajuda. É muito bom isso, porque qualquer que seja a nossa fraqueza, Jesus está conosco para nos fortalecer e nos colocar em pé. Como eu já falei que há aqui uma confissão, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, e também quando ele vai dizer, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero falar sobre essa confissão. Confessar é contar para Deus exatamente quem somos, com toda a sinceridade do coração, e ao fazê-lo ter a consciência de que não estamos contando nenhuma novidade. Deus sabe muito mais a nosso respeito do que nós mesmos. Quando decidimos ser absolutamente sinceros diante de Deus, Ele sempre revela coisas que ainda não estavam claras para nós. Foi assim quando o apóstolo Paulo declarou a sua fraqueza motivada pelo que ele mesmo chamou de espinho na carne, em 2 Coríntios 12, versículo 9, quando o texto vai dizer que Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da sua carne,
mas que Deus disse para ele que a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não sabia disso, ele imaginava que quando se sentisse forte, isso era a maior evidência da presença de Deus na sua vida, não sabia que o poder de Deus pudesse se aperfeiçoar exatamente por meio da sua fraqueza. Isso nos ensina que quando nos dispomos a contar a nossa vida para Deus, com toda a sinceridade, Ele sempre acaba revelando realidades que antes não estavam na nossa consciência, porque existem realidades que só Deus é capaz de nos revelar. A outra coisa que eu quero destacar é o fato que Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Aqui na revista Sob o Privilégio da Oração, da nossa EBD, sobre a maturidade cristã, eu achei muito interessante o conceito que ele traz sobre essa segunda coisa que Jesus nos ensina a trazer para nossas orações: perdoar os nossos devedores. Talvez esta seja uma das dimensões mais difíceis de ser compreendida. É porque para nós o significado da palavra perdão ficou muito diluído. Usamos indevidamente a palavra perdão para situações que podem ser remediadas de algum modo. Entretanto, a palavra perdão só pode ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas. Foi Deus quem nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão, porque a nossa dívida para com Ele era impagável. É por isso que Paulo ensinou que as obras não servem para nos justificar diante de Deus. Efésios 2:9. Sendo assim, Deus, por sua infinita bondade, tomou a decisão de nos perdoar naquele sacrifício quando Jesus foi crucificado em nosso lugar, porque não havia nada que pudéssemos fazer para reparar o dano contra Deus. Então Jesus está ensinando que a lógica do Evangelho deve instruir a maneira como lidamos com aqueles que nos causam algum dano impossível de ser reparado. Perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. Entretanto, entre saber que precisamos perdoar e perdoar de fato vai uma grande distância. Como a oração pode nos ajudar? É simples, orando por aqueles que não têm como reparar o mal que nos fizeram até que o perdão se complete. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio desse dia, desse momento, mas não posso deixar de ressaltar a importância que esse versículo tem para a nossa vida, para caminhos de liberdade, para caminhos de santidade e para uma compreensão completa de que tínhamos uma dívida impagável e que foi perdoada, e que algumas pessoas também têm dívidas impagáveis para conosco e que nós devemos orar até que o perdão seja concedido e a dívida seja cancelada. É um caminho que Jesus traz para nós dentro da oração do Pai Nosso e que nos conduz a uma plena liberdade, porque João 8,32 diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a oração é um caminho de liberdade para nos ajudar a perdoar, nos ajudar a confessar nossas fraquezas, nossas tristezas, angústias e dívidas, e também para receber perdão de Deus e dos nossos semelhantes. Esse é o presente de hoje, é a boa notícia de hoje, que Deus nos conduza nesse caminho de liberdade para a glória do seu nome e também para dias mais felizes nossos aqui na terra. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu concluo assim a meditação nesse dia. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.